Agora a gente vai para a nossa prática 12 aí, que é circuitos de segunda ordem, né, que é a nossa última prática. O objetivo dessa prática, agora a gente vai ver a resposta transitória do circuito RLC série, ou seja, a gente tinha visto a resposta transitória do outro, de primeira ordem, agora a gente vai ver um de segunda ordem. Então, se a gente vê um circuito aí, um RLC série, então eu tenho uma fonte de onda quadrada, esse é o mesmo motivo do passado, para a gente conseguir enxergar o transitório. Tem o resistor variável, né? O rheostato, então no caso aqui a gente vai usar a década resistiva, tem o meu indutor de 100 mH e o meu capacitor de 3,33 nanofarads. Se a gente fizer a análise aí da tensão do capacitor, se a gente fizer a fórmula dele, né? Se a gente fizer a análise, igual a gente faz mesmo, igual vocês estão fazendo aí em circuitos 2, eu vou encontrar a equação aí do meu circuito de LC vezes derivada da tensão ao quadrado, V mais RC, derivada da tensão mais a tensão do capacitor igual a tensão na minha fonte, certo? Então, se a gente for lá achar a equação característica e encontrar as raízes, eu vou encontrar esse valor. Não vou ficar entrando em tanto detalhe não, que não vem ao caso. Mas eu consigo ver alguns elementos aqui. Primeiro, resistência crítica. Resistência crítica é o valor de R para essa parte minha aqui, ela zerar. Então eu vou ter só eu vou ter também só uma outra parcela aqui. Então minha resistência crítica, na verdade, eu vou ter meu S1 igual ao meu S2, né? Então minha resistência crítica é calculada por 2 vezes raiz de LC. Eu também posso chamar minha relação R sobre RC de relação de amortecimento. Minha relação de amortecimento ela é R dividido por RC e vai ser R sobre 2 vezes C sobre L. Então essa minha constante de amortecimento a gente vai usar ela bastante. Minha pulsação natural não amortecida é dada aí por ômega zero, que é 1 sobre raiz de LC. E as raízes das equações características estão dessa forma, que eu tenho minha constante de amortecimento, minha frequência natural, então essa fórmula aí. A gente não vai entrar em tanto detalhe, mas vendo aqui, primeira coisa, meu sistema subamortecido. O que seria meu sistema subamortecido? Seria aí minha constante de amortecimento menor do que 1, então eu tenho aí R menor do que minha resistência crítica. Quando eu tenho ele subamortecido, eu tenho a minha resposta lá no meu capacitor. O que acontece? Eu tenho sobressinal, então ele vai ficar oscilando ali em torno da minha tensão, que a gente chama de tensão de referência, tensão da minha fonte. Então ele vai ficar oscilando. Então eu tenho o período de oscilação amortecida, que é o TD, que é a diferença entre esses dois picos. Eu tenho o valor máximo da ultrapassagem, MP, que é esse valor aqui, ó, diferença de VP menos V. E eu não vou ficar entrando em detalhe nessas fórmulas, não. O valor máximo ocorre e onde o tempo que esse valor máximo ocorre é chamado de TP. E a ultrapassagem percentual M0 é o quê? É esse MP dividido pela minha tensão. Então, esse M0 aqui é a minha ultrapassagem percentual. Tem o fator de mérito Q, que é dado por essa ômega 0 vezes L dividido por R, que também não vou ficar entrando em tanto detalhe não, mas se eu tiver, quanto maior for esse Q, maior vai ser a energia dissipada. Se meu R for zero, então eu vou ter oscilação constante aqui, ele vai ficar, na verdade, uma onda senoidal. Então, esse aí é o meu sistema subamortecido, que a gente vai ver com mais detalhes. Tem um sistema criticamente amortecido, que é aquele onde minha constante de amortecimento é 1, meu R vai ser igual ao meu RC, então eu tenho, minhas duas raízes são iguais, e eu tenho aqui, ó, eu tenho nenhum sobressinal. Então ele vai direto, ele vai estabilizar direto aqui no V.
E tem o superamortecido, que é aquele onde minha constante de amortecimento é maior do que 1, ou seja, meu R é maior do que o R crítico, e ele demora bem mais ali para atingir essa estabilidade. A gente vai ver tanto o criticamente amortecido como o superamortecido também no final da nossa prática. Então a gente vai passar para a prática para a gente ver, para a gente ver isso funcionando. Agora a gente está com o nosso circuito RLC aqui, então eu tenho o indutor 100, tenho aqui 3 capacitores, não dá para enxergar muito bem aí, mas tenho 3 capacitores, a associação deles dá então 3,33 nanofarads, e tenho minha década resistiva aqui que eu vou alterar o valor da minha resistência, vai ser importante para a gente ver. E reparem que agora eu deixei filmando aqui mais próximo o valor, o meu osciloscópio, que é o mais importante para a gente ver agora, tá? O circuito, então, a gente já viu vários deles, então não tem tanta importância. Vamos olhar aqui, então, o nosso circuito. Primeira coisa que a gente vai ver, estou numa frequência aí de 1000, deixa eu ver se aqui tem, aqui não vai dar para ver, mas eu estou numa frequência de 1000 Hz, deixa eu até afastar aqui que aí a gente consegue enxergar isso. Então, aproximadamente 1000, né, 1010, então eu tenho aí essa frequência, e a gente vai encontrar a nossa resistência crítica, que é aquela onde seria o meu sistema criticamente amortecido. Então, como é que eu calculo RC? Seria 2 vezes raiz de L sobre C. Esse eu encontro minha resistência crítica. Se eu fizer a conta, eu vou achar então 10,95 kΩ. Então essa é a minha frequência, a minha resistência crítica. Vamos ajustar essa, já estou aqui ajustado em 10,95 kΩ. Então, na verdade, deixa eu até ver. 10,95. Tá até errado aqui. Então vou até ajustar certinho. Então, 95 aqui 9. Então eu vou ter, ó, 10,95. Se vocês repararem, se eu aproximar aqui mais, eu reparo que ele está ali amortecido, mas ok. Qual que é a ideia da meu RC? A ideia é quando eu colocar um valor menor da minha resistência crítica, ele começa a ter um sobressinal aqui. Só que se a gente reparar que esse circuito, pelo menos teoricamente, se eu pegasse o valor teórico, se eu estou reduzindo o valor da minha resistência aqui, eu ainda tenho valores críticos ali. Então, ó, eu ainda tenho margem para ele, que ainda continua sendo amortecido. Então, olha só, agora se eu for reduzindo mais, eu começo a ter um sobressinal aqui. Então, na verdade, a minha resistência crítica aqui, ela não é, aqui na prática, ela não é 10,95, ela é um valor maior, tá? Então, no caso aqui eu estou com 7.950, então deixa eu aproximar esse valor para a gente conseguir enxergar se tem algum sobressinal aqui. Aqui eu já consegui enxergar um pouquinho de sobressinal. É assim, é muito complicado a gente ver aqui esse sobressinal. Ele é muito pequenininho para a gente ficar observando, mas vamos tentar mesmo assim. Aqui, ó, aqui eu consigo enxergar um pequeno sobressinal aqui na minha entrada. Deixa eu colocar uma aquisição, já está em média já. Então, deixa eu colocar, se eu colocar 800, 700 ele já está com sobressinal? Não sei, deixa eu colocar uns 800. Aqui eu estou reduzindo. Acredito que aqui já é um valor bom. Então, eu vou reduzir ainda mais aqui. Vou colocar minha resistência crítica aqui, na verdade, sendo de aproximadamente 800, na verdade, 8.000 kΩ, certo?
Então, essa seria a minha resistência crítica na prática. Vocês, na hora do simulador, não vão precisar disso. Vão usar o próprio teórico que vai dar certo. Agora, a gente vai ajustar minha constante de amortecimento, que é o epsilon, em 0,1, ou seja, R, essa resistência que eu tenho aqui, dividido pela resistência crítica, tem que ser 0,1. Então, eu vou colocar aqui um valor de 800. Vou colocar aqui um valor de 800. Então, olha só o que eu tenho. Deixa eu só afastar aqui para a gente conseguir enxergar. Eu já tenho aí, ó, meu sistema lá oscilando muito mais. Ou seja, eu tenho ali esse sistema dessa forma. Se eu vier e aproximar esse valor, para a gente conseguir fazer medições melhores, deixa eu colocar ali. Deixa eu abaixar esse valor aqui, que aí a gente consegue fazer algumas medições melhores. Eu vou querer, primeira coisa, o sobressinal. Se eu vou querer o sobressinal, então eu vou colocar os dois lá embaixo, que aí eu consigo ter uma precisão um pouco maior. Aqui já não tem escala para isso. Então tá, eu vou vir nos meus cursores, vou ativar ele, amplitude no canal 2, vou colocar meu cursor 1 aqui, e o meu cursor 2, ele sendo aqui embaixo. Certo? Então eu vou ter, ó, uma diferença de quanto? 920. Então eu vou ter uma diferença aí de 920 milivolts. Então essa daí é meu máximo, aquele MP, né, que eu mostrei para vocês. Então, só um minuto, eu tenho então aquele MP1 sendo isso. O M0 vai ser o quê? M01, que é o primeiro sobressinal, vai ser 920 dividido por, deixa eu colocar aqui, por pico a pico, tá sendo, aqui não está mostrando, mas ele é 2, então eu vou ter dividido por 2. Se eu fizer essa conta aí, eu vou achar meu M01 de, no caso, 460. Então eu vou ter, ó, 460, 0,46 na verdade, né? 0,46. E o meu M02, eu vou pegar o quê? Meu segundo sobressinal. Meu segundo sobressinal, deixa eu colocar aqui meu cursor, que eu já desativei. Meu cursor 2 está ali, ó, pegando o pico dele. Então seria o quê? Então eu tenho meu ΔV, na verdade eu fiz errado a outra vez. Deu 200 milivolts. 200 milivolts dividido por 2 vai dar 100. 0,1. Deixa eu pegar outro valor anterior, porque eu peguei coisas, acho que eu peguei errado. Então, na verdade, ali, ó, o pico dele é 960. Então, se eu fizer a conta lá, o anterior vai ser 480. Então, 0,48. Então, eu achei M01, M02. Vou achar o tempo que ele demora para ganhar esse meu primeiro sobressinal. Então, eu vou vir aqui, mudar meu cursor para tempo. Eu vou pegar o primeiro cursor, ele vai estar aqui, ó, logo na subida. Vou até aproximar esse cara aqui mais, que aí eu consigo medir com maior precisão. Então, esse feeling aqui de vocês pegarem os cursores, aproximar, que vocês perdem aí, principalmente aí no simulador. Então eu tenho esse daí, vai ser o meu delta T, vai ser o que? 52. Então, o tempo que ele demora para chegar meu primeiro sobressinal vai ser o que? 52 microsegundos. E agora, e aquele tempo TD que eu mostrei para vocês? Eu vou pegar os dois cursores, deixa eu tentar ajeitar aqui o máximo possível. Agora eu vou vir no meu cursor 1 e vou colocar ele no meu segundo sobressinal.
Então eu tenho ali, ó, um delta T aqui de 110 microsegundos. Então é isso daí que eu tenho de valores. Agora, e o tempo que ele demora para ele sair do transitório, né? Eu posso considerar o transitório sendo o quê? Tem um fator de 0,2, 0,5, ou seja, se ele variar 2% para cima ou 2% para baixo. No caso, se for 2% ou se for 5%. Vou adotar o que? Qual? Pode ser de 5%? Então, de 5% ele pode variar o quê? Ele pode variar, no caso, ele pode variar 0,10, isso, 0,10 para cima ou 0,10 para baixo. Então, deixa eu voltar com meus cursores aqui de amplitude, deixa eu ver quanto que tá esse cara aqui. Então eu tenho ali, ó, delta V de 64. Então 64 ele está abaixo, ele está acima de 0,10. Então ele ainda está com uma amplitude grande. E no caso ali na verdade eu tenho que colocar meu outro coisa, porque eu quero tempo, né? Então ele vai vir ali, ó. Ele me fala quanto que tem no X, fala 94. Então eu tenho que ter uma variação de 10. Normalmente é no meu quinto aqui. Uma outra coisa, essa parte aqui, no simulador vocês vão conseguir, mas aqui é muito complicado de eu enxergar esse, onde que o transitório acaba. Porque se reparem que a onda ali ela é meio grossa, tal, não é tão intuitivo. Mas normalmente é na minha quarta, deixa eu colocar meus cursores aqui, geralmente no meu quarto ou quinto pico. Então eu vou pegar meu cursor 2. Então, ó, eu vou ter o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto. Normalmente é nesse ou no próximo. Nesse aqui ainda tem uma variação maior ali, ó. Eu tenho ali 49, não, 944. Então eu posso variar no máximo 10. Então seria esse daqui. Bom, esse aqui é um pouco complicado, mas vamos ver. Vamos supor que seja esse. Então meu TF aqui seria o quê? O tempo que ele demora para chegar no transitório seria 384 microsegundos, certo? Então, que seria 3 vezes o outro, mais esse daqui. Sim, seria no meu quarto mundo, isso mesmo. Então, isso daí é caso fosse meu R sobre RC, fosse, no caso, 0,1. No caso do 0,15, olha só o que vai acontecer. No meu 0,15, eu vou então, se eu fizer a conta, eu vou achar o quê? Então, se eu fizer a conta, eu vou achar 1.200, então agora eu vou colocar aqui, ó, 1.200. E vou fazer essas minhas mesmas análises que eu tinha feito. Deixa eu ver se a gente consegue mudar uma coisa aqui. Vocês reparem que o quê? Que o meu vou voltar com o valor anterior. Reparem no sobresinal o que vai acontecer. Meu sobresinal vai aumentar. Então, vou colocar aqui 1.200. Ou seja, meu sobresinal, na verdade, diminuiu. Ele diminuiu. Certo? Meu sobresinal diminuiu, falei errado. Porque eu adicionei resistor aqui. Então, se eu vier e medir meu valor aqui de tempo, meu sobresinal, né? Então eu vou achar aí o que? Na verdade, 896. Então vai ser o que? 896 milivolts dividido por 2 volts. Então, eu tenho aí, vou achar 448. Esse é o quê? Meu M01. Meu M02 vai ser o quê?
Vou pegar meu segundo valor de pico aqui. Esse cara aqui eu não posso mexer. Tem que ser no meu cursor 1. Então vou achar ali, ó, ΔV de 216. 216. Eu vou achar então meu M0 de 108. 0,108. Então, meu M01 e meu M02, eles diminuíram em relação aos valores anteriores. Se bem que meu M02 aqui, no anterior, foi quase 100. Na verdade aqui, depende muito de onde eu pegar aqui. Enfim, o M02 quase deu igual, mas o primeiro sobre sinal ele deu uma diminuída. Agora a gente vai ver o que? O tempo que ele demora para chegar em alto. A gente vai ver aqui. Deixa eu colocar. Certo? Então o tempo que ele demora para chegar em alto vai ser o quê? ΔT 56 microsegundos, que é praticamente a mesma coisa do anterior, considerando aí o erro que a gente pode estar tendo. E aquele valor de TD, né, que é entre os dois picos, eu vou então ter qual a gente vai colocar aqui. É difícil ajustar isso mesmo, é complicado. E aqui no cursor 1. Então eu vou ter esses dois. Meu ΔT aqui vai ser de 104 microsegundos. Se eu pegar o tempo que ele demora para acabar o transitório, também vou pegar aqui o terceiro, quarto. Difícil enxergar isso aqui. Mas eu vou ter o tempo aí, ó, de aproximadamente de 384 microsegundos. Como eu falei com vocês, é muito complicado eu acertar esse valor. Agora a gente vai para a nossa terceira análise, que é se eu aumentar o meu valor acima da minha resistência crítica. Ou seja, minha resistência crítica eu coloquei aqui de 800. Então vamos colocar aqui de novo. Na verdade é 800 não, 8.000. Então eu vou colocar aqui, ó, minha resistência crítica de 8.000. Coisa errada. Esperem um pouquinho, eu já falo com o valor certo. Então aí, ó, tô com uma resistência crítica de 8.000. O que acontece se eu for aumentando essa minha resistência? Olha só, na verdade, se eu diminuir, eu vou começando a ter sobressinal. Se eu começar a diminuir, olha só o que vai acontecendo, ó. Na verdade, se eu começar a aumentar minha resistência. Se eu começar a aumentar minha resistência, deixa eu fazer aqui, ó, olha só o que vai acontecendo. Meu sistema ele vai ficando cada vez mais amortecido. Ele vai demorar mais para chegar lá em cima. Se estabilizar. Então, olha lá, ele vai chegar, ele não vai conseguir, dependendo, ele não vai conseguir nem chegar lá em cima. Ele vai demorar ainda mais. Claro, se eu tivesse aqui uma frequência maior, talvez eu conseguiria enxergar isso daí, ó. Posso até aumentar. Na verdade, a frequência é menor, né? Olha lá, a frequência menor eu vou mexer com ele. Então, se eu for aumentando minha resistência acima da minha resistência crítica, ele vai demorando mais. Então, o que meu resistor tem o papel dele aqui? O papel dele é mexer na parte transitória do meu sistema. Ou ele vai ficar mais amortecido, menos amortecido, ele vai atingir o valor mais rápido, vai demorar mais para atingir. E se a gente pegar um paralelo aqui, por que eu aumentando a minha resistência, eu vou deixar ele mais, ele vai demorar mais, no caso da minha resistência crítica. Se eu deixar ela lá, ele vai rapidamente atingir o meu valor. Ou então, se a gente pensar, fazer uma análise mais fácil, né? Se a gente tiver com valor de resistência abaixo da minha resistência crítica, por que ele começa a oscilar? Porque não tem ninguém para absorver essa energia. O resistor ele vai absorver essa energia. Então ele vai gerar trabalho aqui no meu sistema e ele vai absorver essa energia. Então ele vai ficar
menos amortecido, né? Então ele vai ficar mais amortecido. Ele vai oscilar menos, certo? Então ele vai estabilizar o meu sistema. Mas eu não posso colocar também muita resistência, senão ele vai demorar, é como se eu estivesse colocando uma inércia muito grande no meu sistema, ele vai demorar a atingir o valor correto. Então meu resistor ele tem que ser bem balanceado, tanto para ele não ficar oscilando muito, quanto para ele não oscilar pouco. Se a gente fizer um comparativo aqui, por quê? Então eu sempre coloco resistência? Porque eu colocando resistência, eu estou gerando trabalho no meu circuito, ou seja, ele está consumindo potência. Então, ele gasta mais energia para manter meu sistema estável. Então, eu tenho que balancear isso bem, em termos de energia com estabilidade, para eu não ganhar em um e perder o outro, ou vice-versa.